A paz do Senhor, amados irmãos, vamos comentar o nosso segundo texto bíblico que nós encontramos no livro de Mateus. Estamos também iniciando o livro de Mateus hoje, né? Nós vemos que Mateus é um livro que foi escrito mais ou menos no ano de 58 a 68 depois de Cristo. O escritor é o próprio Mateus. O nome Mateus significa dom de Deus. Nós sabemos que Mateus era um cobrador de impostos convertido ao Evangelho, né? E nós vemos que ele sempre foi tido como o primeiro livro na organização do Novo Testamento. É um livro que foi comentado por todos os historiadores. É um livro que apresenta Jesus como o Messias, como Cristo, como Rei de Israel. Então, meus amados irmãos, nós vemos que Mateus ele é o livro que apresenta o Cristo. Por isso, ele começa a Cristo como o Rei de Israel, como o filho de Davi, como o filho de Deus. Olha que Mateus, logo ele começa com a genealogia de Jesus. Por que isso, irmão? Porque a genealogia para o israelita era muito importante, tanto durante, mas principalmente depois da volta de Israel do cativeiro babilônico, porque muitos dados cronológicos, muita genealogia de Israel tinha se perdido, tinha sido queimada durante o exílio babilônico. Então, a partir daí, depois do exílio babilônico, que era necessário provar, né, se as pessoas eram sacerdotes originais, porque havia muita gente que não era da família sacerdotal e dizia que era da família sacerdotal. Nós vamos ver no livro de Neemias, no livro de Esdras, pessoas sendo excluídas do ministério porque não foi achado na lista, na genealogia. E para provar que Cristo era mesmo o filho de Abraão, então ele tinha que vir da descendência de Abraão, porque o livro diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, para provar que Cristo era mesmo de Abraão, por quê, irmão? Porque a nação israelita foi descendente de quem? De Abraão. Então, como Deus tinha dito a Abraão, a promessa de Abraão é que da descendência de Abraão nasceria o rei, nasceria o legislador, nasceria as promessas de Deus, da descendência de Abraão seria bendita todas as gerações da terra. Nós vamos que esse foi um argumento que Paulo, que os apóstolos usaram, né? No Atos dos Apóstolos, que o Cristo viria da descendência de Abraão, e a Bíblia, nós vemos Paulo com um argumento muito forte, então era necessário, por isso ele começa, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar Perez, e Perez gerou de Herom, gerou Arão. Então nós vemos aqui, já entra o nome da primeira mulher. Quem é a primeira mulher? Tamar. Quem era Tamar? Tamar foi uma mulher que era nora de Judá, com a qual ele cometeu um incesto, e dela nasceu um filho, Perez, não é? E a partir daí nós vemos que a descendência ainda continua, a de Abraão, ainda falando no versículo 5, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Nós vemos que é uma estrangeira que está entrando na genealogia de Israel. Ela era de onde? Era de Jericó, que foi salva, né? Porque Deus escondeu os espias. E nós vemos que aqui mesmo, nesse mesmo versículo 5, entra uma mulher, não é? Nós vemos que Boaz gerou de Ruth. Ruth quem? A Moabita, outra estrangeira que entraram na genealogia de Israel. Veja que já vão três mulheres entrando na genealogia aqui de Israel, né, meus amados irmãos? E nós vemos aqui que no versículo seguinte, né, Salomão gerou a Roboão, Roboão gerou a Abias, e Abias gerou ao rei Asa, né? E nós vemos que Salomão gerou a Salomão a Roboão de quem? De quem? Da mulher de Urias,
que é uma mulher que entra, duas mulheres judias que entram na genealogia, as duas entram com falha grave, com pecado. Por exemplo, Tamar foi uma mulher que teve um incesto com o seu sogro, e dela nasceu um filho. Nós vemos que a mulher de Urias que Davi tomou foi fruto de quê? De um adultério e de um homicídio de Davi. Por incrível que pareça, parece que as mulheres estrangeiras que entraram com menos problema na genealogia de Jesus. Raabe é uma mulher que se converteu, que protegeu os espias, foi salva. E nós vemos que Ruth a Moabita é aquela que deixou seu pai, sua mãe, seus deuses e veio converter-se ao Deus de Israel, mostrando, meus amados irmãos, que Deus tinha mesmo o objetivo de alcançar todas as nações através da salvação, mas também que as nações gentílicas entrassem na genealogia e que dela também descendesse o próprio Cristo Salvador, mostrando que Cristo é um Cristo de todo mundo e que o objetivo de Deus era salvar não só judeus, mas também gentios, porque inclusive duas mulheres gentílicas entraram na genealogia e duas mulheres judias. As duas gentílicas tinham menos problema histórico para contar, e as duas judias entraram com mais pecado na genealogia do que as gentílicas. Então nós vamos ver, meus amados irmãos, que a partir daí nós vamos ver que Cristo está provado ser sim o Deus descendente de Abraão, e nós vemos aqui que a partir desse versículo está provado que a genealogia também o Cristo é descendente de Davi, por isso ele foi chamado Cristo, Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Quer dizer, Jesus Cristo era filho de Deus, Jesus Cristo era filho de Abraão, Jesus Cristo era filho de Davi e Jesus Cristo era filho de José, mesmo adotivo, mas era filho. Parece que é o único filho que tem 4 pais. Nós irmãos estão entendendo, na linguagem profética, né? Jesus tinha que passar por esse processo. Ele é filho de José, né? Ele é filho de Davi, ele é filho de Abraão, mas principalmente ele é filho de Deus. Sou o único que recebeu assim o nome de 4 pais. Na verdade, não sabe que Jesus ele foi gerado pelo Espírito Santo, mas que como foi criado, o José que era casado com Maria, ele é filho de José sim, não é? Ele é filho de Abraão porque é descendência de Abraão, e ele é filho de Davi porque veio da descendência de Davi, porque para preencher o cargo, principalmente como a gente já disse de início, para que pudesse as nações do mundo ser beneficiadas, tinha que ser da geração, tinha que ser descendente de Abraão. E para que ele pudesse ser rei de Israel, herdar o reino de Israel, ele tinha que ser da descendência de Davi. Para herdar o sacerdócio, tinha que ser do descendente de Abraão. E para herdar o reinado, o reino, tinha que ser da descendência de Davi. Por isso que Jesus foi citado filho de Abraão e filho de Davi. Meus irmãos, entenderam? Quando chega aqui no capítulo 2, irmão, nós já vamos ver o nascimento de Jesus Cristo, né? Ainda no capítulo 2, nós vemos a partir do versículo 18, que Maria era desposada com José, antes de se ajuntarem, chegou o anjo e anunciou que ela daria a luz ao Cristo, e nós vemos que a partir daí José não queria recebê-la, achou que ela tinha traído, mas o anjo veio e disse a ele que o que estava gerado nela era do Espírito Santo e que ele recebesse ela, não é? Para que se cumprisse o que estava escrito no livro do profeta Isaías, que diz que a virgem conceberá. Isso é um sinal, porque nunca uma virgem concebeu, mas o profeta Isaías dizia que era uma virgem que ia conceber. Maria era desposada com José, mas ainda não se tinham conhecido, ainda não tinham se juntado maritalmente. Por isso, ela era virgem e teve Jesus sendo virgem. Agora, depois que ela teve Jesus, ela passou a se relacionar com seu marido e não ficou mais virgem, conforme diz a Igreja Católica. Ela continuou, só foi virgem até enquanto teve filho, depois passou a viver a vida normal de mulher e que teve outros filhos com o seu marido. Aqui nós vemos no capítulo 2, Jesus tendo nascido, vieram os reis, rei magos, que vieram a Jerusalém, eles viram a estrela de Jesus no Oriente, essa estrela, né, que apareceu agora, né, que é chamada estrela de Davi, e essa nós não podemos fugir, não é? É a estrela que nasceu, né, que apareceu no nascimento de Jesus, e guiou Jesus, os magos, até o lugar que Jesus nasceu. Nós vemos que os magos se direcionaram para Herodes, perguntando onde deveria nascer o Cristo,
e ele fez um levantamento minucioso acerca do tempo que a estrela aparecera, né? Reuniu o povo, perguntou onde haveria de nascer o Cristo, e foi dito que Jesus haveria de nascer em Belém de Judá, porque estava escrito: tu, Belém Efrata, de modo nenhum serás a menor entre as capitais de Judá, porque de ti há de sair o guia, o Cristo, que há de apacentar seu povo Israel. E nós vemos que Herodes recomendou aos magos que fosse adorar Jesus, mas quando voltasse, viesse para ele e dissesse que ele também queria adorar. Nós vemos que ele não queria adorar nada, ele queria era matar Jesus. De sorte que quando os magos enganaram Jesus, não voltaram, chegaram lá, a estrela guiando, deram presente a Jesus, voltaram para o outro lado. Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, conforme o tempo inquirido dos judeus. E nós vemos, amados irmãos, que a partir daí José foge para o Egito. É claro, o anjo do Senhor foi quem disse que ele fosse juntamente com Maria. E a partir daí, com a morte de Herodes, conforme o versículo 19 do 12, morto porém Herodes, o anjo do Senhor apareceu num sonho a José e disse: torna para a terra de Jerusalém, porque já é morto aqueles que tentavam a morte do menino. Acho muito importante esse versículo, irmão. Torna para o Egito, porque já estão mortos aqueles que tentavam a morte do menino. Alguém que tenta matar o povo de Deus, a gente não mata. A gente ora e entrega a Deus, e Deus sabe como trabalhar. Herodes queria matar o menino cresceu e Herodes morreu. E depois que Herodes morreu, o anjo voltou. O mesmo anjo que disse: vai para o Egito, porque Herodes busca o menino para matar. Foi o mesmo que poucos anos depois voltou dizendo: volta para Israel, porque já estão mortos aqueles que procuravam a morte do menino. Deus sempre tem um escape para o seu povo, e Ele tem cuidado de você, tem lhe protegido, nos protegido, e vai nos proteger muito mais. Amém? Que o Senhor nos abençoe.